Olá pessoal, me chamo Ayrton Martins, faço parte da APJCC, Associação Paraense Jovem Crítico de Cinema. Sou coordenador do Cine Clube Coisa de Cinema e aqui do meu lado Felipe Cruz. Hoje a gente vai debater Hitchcock, dossiê Hitchcock, fazendo parte do projeto da APJCC. Bom, hoje a gente está aqui para falar de Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, de 1954. Acredito que um dos mais conhecidos, porque já foi inclusive refilmado algumas vezes, partindo do mesmo pressuposto de roteiro. E a gente resolveu escolher esse filme para iniciar um ciclo de programas, na verdade, sobre a obra do Alfred Hitchcock. Então vamos ao Janela Indiscreta, mais especificamente. Eu penso que o Alfred Hitchcock seja um desses diretores que ele simboliza a perfeição à sua linguagem, digamos assim. Se uma pessoa quer entender o que é o cinema, de repente seria mais fácil fazer com que ela entendesse isso mostrando o filme do Alfred Hitchcock do que explicando a partir de alguma teoria, digamos assim. Bom, por que o Hitchcock seria esse diretor que digamos, ele é sinônimo da arte cinematográfica? Basicamente porque o Hitchcock ele não consegue, na minha ideia pelo menos, ele não consegue não pensar em imagem. Sempre que eu vejo qualquer filme dele, por pior que o filme seja, eu sempre vejo um homem que concebe a sua visão de mundo a partir da imagem. Assim como um escritor como Guimarães Rosa concebe o seu mundo a partir da palavra, basicamente, essa é a essência da obra artística dele. O Hitchcock ele sempre vai pelo viés da imagem e da imagem em movimento, mais especificamente falando. Nesse sentido, Janela Indiscreta, eu acredito que seja exemplar, seja um filme exemplar dessa postura do Hitchcock, que é sempre absolutamente cinematográfica. Principalmente por ser um dos filmes mais metalinguísticos do Hitchcock. Acho que aqui ele empata com Um Corpo que Cai, de repente, na importância que o Hitchcock emprega a metalinguagem nesse filme. Ou seja, ao ato de falar do seu próprio ofício, que é o ofício de dirigir filmes. Janela Indiscreta, ele parte de um pressuposto aparentemente limitador, quando visto pela primeira vez. Qual é esse pressuposto limitador? Ele decide que a ação inteira do filme vai ocorrer a partir apenas de um ponto de vista, que é a janela do fotógrafo que está preso a uma cadeira de rodas por 6 semanas, vai agora entrar na 7ª. Então, o nosso ponto de vista vai ser limitado por esse espaço geográfico, que é a janela desse homem que não pode sair de casa, não pode se locomover, enfim, e que só resta ele observar os vizinhos ali por aquela janela. A janela, nesse sentido, do Janela Indiscreta, ela vai ser o campo ou a tela de cinema, digamos assim. E em que sentido isso? A tela de cinema, ela é antes de tudo um limite, ela é uma limitação da ação. Ou seja, você não pode simplesmente filmar tudo o que está acontecendo ao teu redor. A tua visão, a tua narrativa, ela vai estar sempre presa ao retângulo ou ao quadrado do cinema. O que está fora dele não é visto e, enfim, tu só tem acesso àquilo que aquele plano enquadra. E essa é a essência da condição do personagem de Janela Indiscreta. Ele também está limitado por um quadro. E como isso é uma limitação, ele vai ter que preencher das mais diversas formas as lacunas que esse quadro deixa para ele, e na criação de uma narrativa que precisa dele para existir. Ou seja, se não fosse aquele sujeito ali observando aqueles acontecimentos que o levam a crer no acontecimento de um crime, aquela narrativa não existiria. E nesse aspecto, nessa caracterização do personagem enquanto, antes de tudo, o bisbilhoteiro, que é o peeping tom em inglês, é que o Hitchcock consegue transformar o público num cúmplice também. Porque esse protagonista, ele se caracteriza principalmente pela impossibilidade de agir. Ele não pode sair daquele lugar
E ele não pode interferir na ação que ele está observando. Assim como o público, que assiste ao filme. Também não tem o poder de interferir diretamente na ação. E todas as relações que ele vai desenvolver com os outros personagens estão baseadas em como esses personagens se inserem naquele campo que ele tem acesso através da janela. Acho que o símbolo máximo disso é como a personagem da Grace Kelly é desenvolvida, no caso, a Lisa, que é uma mulher rica e elegante e também, na visão do protagonista, sem graça. E que ele só passa a enxergar ela de outra forma ou a se interessar especialmente por ela quando ela sai pela primeira vez do espaço do quarto, sai da plateia e entra na ação do que ele acredita ser a cena de um crime. Então o Hitchcock ele é de tal forma fascinado por esse ofício da manipulação da imagem, antes de tudo ele gosta de manipular a imagem, que ele faz com que o protagonista dele só se interesse por aquilo que está naquele campo. Ou seja, só interessa ao protagonista aquela imagem. Nela se concentra tudo o que importa para ele. E me detendo agora mais especificamente a um plano, que seria o primeiro, esse início de Janela Indiscreta. Eu e o Mark conversávamos ainda há pouco sobre como o Hitchcock é capaz de concentrar toda a essência do filme no primeiro plano. Quer dizer, tudo que é de importante já vai estar ali disposto para o telespectador, para o espectador. E ele vai apresentar isso sempre através, não só da imagem, mas do movimento de câmera. Que no Janela Indiscreta as duas coisas têm igual importância. Assim. Então, no primeiro plano a gente tem um plano sequência que mostra ali a vizinhança do James Stewart, que é o protagonista do filme. Todos os vizinhos, cada um vivendo o seu cotidiano, um cotidiano que vai ser aprofundado durante o filme. Tu vai conhecer cada vez melhor aquelas pessoas. E esse plano sequência ele vai ali passeando pelas casas até entrar no apartamento do James Stewart, onde tu se depara com ele sentado numa cadeira de rodas, com uma perna engessada. O plano segue, mostra uma câmera fotográfica quebrada. Continua ainda mais um pouco e mostra uma foto de um acidente de automóvel. Como se a pessoa que tivesse tirado a foto estivesse diante do acidente, o carro capotando na direção daquela pessoa. Depois mais uma sequência de fotos de desastres naturais. Algumas câmeras funcionando inteiras e tudo. Por último chega o negativo da foto de uma mulher e depois a mesma foto numa revista. E é isso, nesse plano o Hitchcock já dispôs para ti todo o universo daquele personagem. Sem nenhum diálogo, acho que era ele o diretor que reclamava do som no cinema, que o som no cinema fez os diretores fotografarem pessoas conversando. E ele sempre quer ir aonde justamente a palavra não chega, onde só a imagem pode chegar. E nesse movimento de câmera inicial de Janela Indiscreta, ele já te apresenta as maiores habilidades dele, que eu acredito que sejam principalmente a apresentação de um personagem e a construção de uma atmosfera. Tu entendes imediatamente que aquele cara está preso numa condição que é extremamente desagradável para ele. Afinal, ele é um fotógrafo de desastres, ele é um fotógrafo de viagem e é usando um recurso puramente cinematográfico que o Hitchcock consegue isso. Não tem como tu falaste, Hitchcock ele já foi estudado, já foi analisado e eu particularmente acho tímido, é muito pouco ainda, porque uma obra do Hitchcock não se fecha, o Hitchcock não se fecha. Janela Indiscreta, a cada revisão que tu fazes, a cada segundo que tu fazes, porque o Hitchcock, eu gosto de usar um termo que para mim traduz muito bem o que é o Hitchcock, tanto no cinema, é uma anomalia. Uma anomalia é o cara, é o diretor que realmente pensa no plano. É o cara que vai dar ao plano condições para formar o conteúdo. O cara, ele
valoriza muito a matéria-prima do qual a arte ele está trabalhando. É o plano, a imagem. Sim. Então, se existe em Janela Indiscreta, é muito claro o casamento, o filme todo gira em torno do casamento. Sim. Mas assim, como tu vais entender isso através da imagem? Quer dizer, o plano vai dando corpo para esse conteúdo. A abertura que tu comentaste, o Hitchcock ele não precisa menos de 2 a 3 minutos em qualquer obra que a gente vai comentar, para ele te dar o que é o filme todo. Toda a estrutura dos filmes do Hitchcock vão estar inseridas ali, naquela abertura. Janela Indiscreta começa com os letreiros, os créditos iniciais, aí a gente vê a câmera fixa e a cortina, né, subindo ali, são 3 cortinas no quarto do protagonista. Aí a câmera ela dá uma deslizada, como tu falaste, ela pega toda a vizinhança, né, e isso ele faz numa certa distância. Como o Janela Indiscreta é um tratamento reflexivo, né, também do espectador com o cinema, então assim, quando a gente começa a ver um filme, a gente está um pouco distanciado, então não entende muito quem são os personagens, da estrutura. Então ali naquela abertura também, a câmera ela está um pouco distante, né, quando a câmera ela sai dali, ela vai se distanciar. Aí ela volta pro quarto do Jeff e pega o plano, um close, né, do rosto dele ali, ele está suando. Sim. Que é verão. Até ali não tem nenhuma peça literária, é o ponto de partida que eu chamo. O roteiro é o ponto de partida. Então cabe ao cineasta ultrapassar esse ponto e dar corpo ao conteúdo através das imagens. E ali quando ele pega o Jeff ali suando, depois ele passa para um plano que é o termômetro, né? Aí ele indica se ele tá calor, ele tá. E aí ele vai reconfigurar a cena. A câmera ela sai de novo. Aí ele já aproxima mais um pouco a câmera. Aí tu percebes os personagens que vão aparecer ao longo do filme. Sim. De perto. Aí tu já entra um pouco mais na vida de cada personagem. E aqueles personagens eles são uma extensão ali daquele casal, né, que está em Janela Indiscreta. São projeções. São projeções. Quando ele retorna, e tu falaste do gesso, né? Ali no gesso já tem aquela frase ali, né? Assim. Aqui já os ossos de Jeff. Aí tu já entende que o personagem tem humor, né? Sim. É um cara que tem humor. Aí depois ele vai pro quadro, ele pega a Lisa num negativo que está um pouco desfocado. Ali também tu pode fazer uma leitura que pega a foto desfocada com a foto dela natural, ali normal, que ali oscila, aquele casal ele tá Ele está... É como se ele ainda estivesse em dúvida sobre qual das imagens é a verdadeira imagem daquela mulher. E ao longo do filme ele vai sobrepujando, ele vai criando o conteúdo através das imagens. Cinema é isso.